Vou passar a palavra para o Moa, ele dá o depoimento deles, as agruras que ele sofreu aí. Bom dia a todos, bom dia, Paulino, bom dia, Mariana, Ailey, Hélio, Armando. Bom, inicialmente eu queria complementar aquela apresentação que o Armando fez. Eu fui preso, sequestrado, na verdade, pelo DOI-CODE em maio de 1972. Né? Fiquei cerca de 3 meses no DOI-CODE, fui torturado e tal. E depois que eu fui solto, eu fiquei numa espécie de prisão domiciliar. Era um regime jurídico que tinha no Código de Processo Penal Militar, que chamava Menagem, onde eu era obrigado a, semanalmente, ir ao DOI-CODE assinar um livro de presença. É uma prisão domiciliar, né? Porque toda semana eu ia, você não sabia se ia ficar, se ia voltar, né? Eu me lembro que eu discutia muito com a minha mãe se eu ia de manhã cedo, para se eu ficasse preso, já ficava logo, e se não ficasse, saía logo, ou se eu ia no fim do dia, enfim. Então, eu fiquei 1 ano indo lá assinar essa presença. Para vocês terem uma ideia como é que a coisa funcionava, em novembro de 72, durante o julgamento do meu processo, que eu não fui condenado, a minha advogada, que era a doutora Rosa, que fez parte da comissão, na verdade, pediu a liberação dessa menagem. E o juiz auditor concedeu. Aí, na semana seguinte, eu levei o papel lá no DOI-CODE. A gente tinha uma portinha que a gente era recebido. Eu entreguei lá para o cara que me recebia, que era, inclusive, era um sargento da PM, um juiz de futebol muito conhecido, Dulcídio Vanderlei Bosquila. Ele trabalhava lá, ele não era torturador, ele fundava essa parte burocrática, recebia famílias, advogados, tirava as fotos e tal. Aí eu entreguei para ele a decisão do juiz me liberando da menagem. Ele falou, peraí. Aí entrou lá dentro, voltou. Quando ele voltou, ele falou, mandar dizer para você que aqui, isso aqui não funciona. E rasgaram. Era uma ordem do juiz auditor. Né? E eu continuei indo assinar 1 ano, que era uma espécie de prisão domiciliar. Né? Bom, depois disso, curiosamente, a minha prisão indiretamente me fez virar jornalista. Eu era estudante da Faculdade de Economia, da USP, e a faculdade ela era dominada pela turma do Delfim Neto, chamados Delfins Boys, que eram os professores, os diretores e tal. Né? E quando eu fui solto, fiquei meio sem ambiente na faculdade, né? Fiquei lá mais uns 2, 3 meses enrolando, e aí acabei abandonando o curso. Virei boêmio, fui para o famoso Riviera, que era um bar muito conhecido em São Paulo, e ali no Riviera eu acabei sendo convidado por um amigo para virar jornalista, e virei jornalista. Bom, eu fiz parte da Comissão da Verdade, da Memória e Verdade aqui do Sindicato de Jornalistas, e fui colaborador da Comissão Nacional da Verdade, onde, junto com 2 outros companheiros, nós fizemos a reconstituição da arquitetura original do DOI-CODE lá de São Paulo, na Rua Tutóia, que hoje está descaracterizado por várias reformas, que faz parte, inclusive, do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. E é nessa condição que eu vou fazer a minha abordagem mais voltada para essa questão do direito à verdade, à memória e à justiça no Brasil. Vou começar com um soquinho no nosso estômago. Isso já faz parte da história. Já causou o sofrimento que causou. O povo já conquistou o direito de democratizar esse país. Os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo. Alguns acho que não tinham nem nascido naquele tempo. O que eu não posso é não saber tocar a história para frente. Ficar remoendo sempre, remoendo sempre. Ou seja, é uma parte da história do Brasil que a gente ainda não tem todas as informações, porque tem gente desaparecida ainda, porque tem gente que pode se apurar, mas eu, sinceramente, eu não vou ficar remoendo. Eu vou tentar tocar esse país para frente. Essa declaração foi dada no dia 27 de fevereiro pelo
senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa entrevista ao Kennedy Alencar na Rede TV. Deixou todos nós pasmos. Dias depois, ele foi além e proibiu o governo de fazer qualquer ato referente à memória dos 60 anos do golpe. Apesar desse que eu considero um gravíssimo erro político do Lula, que ele mesmo foi uma vítima da ditadura, a sociedade não se calou, não seguiu a sugestão dele. E a sociedade civil organizou mais de quase 120 atividades para relembrar os 60 anos do golpe, começando na ABI, exatamente, no dia 13 de março, num ato em memória dos 60 anos do comício da Central do Brasil, como disse o Ailê, que foi quando o Jango lançou as reformas de base, não foi em janeiro, foi em março, né? E vai até a semana que vem, tem esse da ABI, são vários eventos, atividades de rua, seminários, enfim. A sociedade fez o seu papel. Ela respondeu a essa infame declaração do Lula de que não deixa para lá, não. Nós precisamos lembrar, porque é um direito à memória, à verdade e à justiça de transição no Brasil, é um direito de toda a sociedade, principalmente para vocês mais jovens. No evento da ABI, a Isabela Goulart, que é uma neta do Jango, fez uma frase que, para mim, sintetiza todo esse debate. Um país sem memória é um país sem identidade. Um país sem identidade é quase como se fosse uma folha em branco. O primeiro a chegar escreve o que quiser. É a frase da Isabela Goulart. É exatamente isso. Então, nós não podemos deixar essa folha em branco. Nós temos que lembrar, sim, dos 60 anos do golpe, para que as novas gerações... Porque eles estão aí. O Lula está errado dizendo que eles eram crianças em 64. Eles eram crianças, até podiam ser, claro, acho que a maioria. Só que a estrutura militar brasileira não foi mexida. As escolas militares têm o mesmo currículo há anos, né? Esses oficiais generais superiores hoje, que não viveram em 64, têm a mesma ideologia. Está aí o 8 de janeiro, que não nos deixa mentir. Então, é preciso, sim, lembrar disso. Rapidamente, eu vou historiar como é que essa luta pela memória começou no Brasil, ainda na época da ditadura. A primeira manifestação foi o movimento feminino pela anistia, em 1975, que foi organizado pela Terezinha Zerbini, uma advogada, que era esposa do general Euriale de Jesus Zerbini, que foi caçado em 64. Esse movimento começou, então, a reivindicar a anistia dos presos políticos, militares caçados, informações sobre desaparecidos. Ele foi crescendo, se espalhou pelo Brasil todo, que gerou o Comitê Brasileiro pela Anistia. Em 1978, diversos comitês estaduais, aqui o Hélio participou, acho que o Armando também, do Pompeu de Souza, do Comitê pela Anistia, aqui em Brasília, em 78. Em 79, foi sancionada a lei da anistia, né? Fruto do movimento de rua, das reivindicações e tal, mas fruto de uma negociação. E aí começou, na minha opinião, o primeiro grande erro. A nossa palavra de ordem, na época, era anistia ampla, geral e restrita. Isso não foi conseguido. Nós conseguimos uma anistia restritíssima, né, que tinha a chamada... não anistiava os crimes de sangue, que pessoas que mataram em ações e tal, e era chamada anistia recíproca, que, com isso, anistiou todos os agentes do Estado que cometeram crimes durante a ditadura. Então, isso já foi julgado do Supremo, ganhou, voltou, mas essa limitação da lei da anistia é um dos principais motivos para que, ao contrário do que aconteceu no Chile, na Argentina, no Uruguai, em outros países, aqui no Brasil, nós não temos nenhum agente do Estado condenado por crimes cometidos de violação dos direitos humanos. Tivemos 2 ou 3 condenações em primeira instância, como do Ustra, de outros torturadores do ECOD, mas essas condenações foram revertidas na Justiça. Bom, depois do movimento pela anistia, o primeiro grande trabalho de recuperação da memória política
dos crimes, das violações de direitos humanos, de tortura, de mortos, foi o projeto Brasil Nunca Mais, que foi desenvolvido entre 79 e 1985 pelo D. Paulo Evaristo Arnes, pelo rabino Henry Sobel, e por um pastor presbiteriano James Reiter, que juntou uma equipe e, através de pesquisas de mais de 1 milhão de páginas de processos do Superior Tribunal Militar, eu acho que o Pompeu participou no Brasil Nunca Mais também, o Sigmaringa, né? Então, foi o primeiro grande documento reunindo informações sobre vítimas da ditadura no Brasil. Isso de 79 a 85. Em 90, nós tivemos uma outra coisa muito importante, que foi quando a Luísa Erundina era prefeita de São Paulo, ela, junto com grupos de familiares de mortos desaparecidos, localizaram a chamada vala clandestina do cemitério Dom Bosco, em Perus, a vala de Perus, onde eram enterrados os mortos na tortura, muitos deles. Lá foram localizadas mais de 1.000 ossadas, a maioria delas ainda não identificadas. Com isso, foi criada uma comissão especial em São Paulo e tal, que até hoje continua mexendo nessa vala de Perus. Em função da descoberta da vala de Perus, em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, pela primeira vez, foi criada, então, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, que avaliou diversos casos entre 61 e 79, né, sistematizando, então, toda essa questão dos mortos na tortura e dos desaparecidos. O governo Fernando Henrique Cardoso. A partir daí, foi criada a Comissão de Anistia, que começou a analisar processos e tal, e, finalmente, em maio de 2012, já no governo da Dilma, foi criada a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, ela durou de maio de 2012 a dezembro de 2014, e, além dela, tiveram várias comissões estaduais, em universidades, em empresas, em assembleias legislativas e tal. Na conclusão do relatório final da Comissão da Verdade, foram 3 volumes, cerca de 2.000 páginas, né? E ela apresenta detalhes sobre torturas, prisões, mortes, assassinatos, desaparecimentos políticos, e identificou 434 mortos e desaparecidos políticos. Entre esses 434, um levantamento da Comissão da Verdade do Sindicato de Jornalistas de São Paulo identificou 25 jornalistas assassinados e desaparecidos. O mais notório deles é o Vladimir Herzog, né? Mas tem também o Luiz Eduardo da Rocha Merlino, que foi um dos primeiros a ser mortos no doicode, e outros. E no caso da imprensa, também no relatório da Comissão da Verdade, isso fica muito detalhado, que é o envolvimento de algumas empresas de jornalismo diretamente na repressão, especialmente a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, ela cedia seus carros, caminhonetes e tal, para o doicode, para fazer parte de operações de rua, estouro de aparelhos, campanas em procurados, né? Além de ter colocado a Folha da Tarde, que era um dos seus jornais, a serviço da ditadura. A Folha da Tarde, ela era totalmente dirigida, numa segunda fase, por pessoas do DOPS. O editor-chefe da Folha da Tarde, o Antônio Ágio Júnior, era um agente do DOPS. Então, a Folha é que noticiava o suicídio. Vladimir Herzog se suicidou, Alexandre Vanucchi Leme se suicidou, quando todos eles morreram na tortura no doicode. E esse mesmo relatório, ele aponta 377 agentes do Estado responsáveis por esses crimes de violações de direitos humanos. Ao final do trabalho da Comissão da Verdade, ela apresenta 29 recomendações ao governo. 29 recomendações. Entre elas, a punição dos agentes públicos responsáveis pelos crimes
indenizações às vítimas, desmilitarização das polícias militares, preservação da memória, transformação dos espaços de tortura em memoriais, proibições de comemorações do golpe, enfim, 29 recomendações. O Instituto Vladimir Herzog fez um levantamento e chegou à conclusão de que dessas 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que foi em 2014, tem 10 anos, né, apenas 2 foram cumpridas. 6 foram cumpridas parcialmente, 14 não deixaram para lá e 7 voltaram para trás. Então, vocês veem, o Brasil não deu nenhum passo concreto em relação ao que nós chamamos de justiça de transição, né? Apesar de todo esse trabalho da Comissão Nacional da Verdade, só das 29 recomendações, só 2 foram levadas a efeito. Como se isso não bastasse, no final do governo Bolsonaro, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos foi extinta. E até hoje não foi recriada. O decreto de recriação da Comissão de Mortes e Desaparecidos está pronto e dorme lá numa gaveta da Casa Civil do Palácio do Planalto, infelizmente. Nesse trabalho da Comissão da Verdade, foram realizados mais de 1.100 depoimentos, 132 de agentes públicos, né? Vários torturadores foram prestar depoimento, entre eles o Ustra, né, e outros. E, infelizmente, esse trabalho continua sendo uma peça de ficção. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, como é que funcionava a estrutura da repressão política no golpe de 64. Nos primeiros anos, ela era feita de forma desorganizada, nas delegacias do DOPS, estaduais, em alguns quartéis, né? Foi quando em base aérea do Galeão, aqui em Brasília, no PIC, né? Foi quando se notabilizou o delegado Sérgio Fleury, do DOPS de São Paulo, que é um dos principais torturadores da ditadura. A partir de 68, com o crescimento das manifestações de rua, com a morte do Edson Luiz, a passeata dos 100 mil, o início de algumas organizações armadas que começaram a defender a luta armada e a guerrilha urbana, o governo resolve, então, profissionalizar a repressão e cria, em julho de 1969, a chamada Operação Bandeirantes, em São Paulo, que depois, em setembro de 70, viria a se chamar Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, os DOICOD, que viraram um modelo de repressão política para todo o Brasil. Foram reproduzidos em todos os estados a partir de São Paulo. Como não havia verbas suficientes para isso é importante a gente destacar, houve uma participação muito forte da iniciativa privada no financiamento do DOICOD. O próprio Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, reuniu vários empresários, banqueiros, Banco Mercantil, Gastão Vidigal e outros, para financiar o DOICOD, no caso, inicialmente, é o BAN. Então, eles forneciam carros, a GM e a Volkswagen forneciam carros, a Ultragás, cujo presidente era o Boylice, que depois foi executado em São Paulo, faziam, através de uma empresa chamada Supergel, forneciam refeições, a Folha de São Paulo cedia os carros para operações de rua. Enfim, houve uma participação muito direta da iniciativa privada dos empresários brasileiros no financiamento, inicialmente da UBAN e depois de todos os DOICODs. Isso é importante que se diga. Inclusive, eles pagavam, né? Quando alguém muito importante era preso ou assassinado, os agentes do DOICOD comemoravam que recebiam uma gorjetinha desses empresários. Bom, o DOICOD funcionou em São Paulo em um complexo arquitetônico de 3 prédios na Rua Tutóia,
ironicamente chamada que fica no bairro do Paraíso, a Rua Tutóia, entre a Rua Tutóia e Tomás Carvalhal, né? E esse complexo arquitetônico, em 2014, ele foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de São Paulo, ele está tombado hoje, né? O prédio inicial, onde tudo começou, está totalmente desocupado, e o prédio onde ocorreram a maior parte das torturas e das mortes, que funciona na parte traseira da delegacia, ainda está ocupado por alguns órgãos da Polícia Civil de São Paulo. O DOI-CODE, ele funcionou até, na verdade, até 85, pouco mais, como ativo, né? De 69, quando ele foi criado, até 1976, né? Quando ocorreu a sua última grande operação, que foi a chamada Chacina da Lapa, onde foram mortos 3 dirigentes do PCdoB, o Pedro Pomar, o Ângelo Arroio, e outros vários foram presos, Haroldo Lima, do Arantes, João Batista Drummond, que morreram na tortura. Essa foi a última grande operação do DOI-CODE. O DOI-CODE é considerado o maior órgão, o exemplo de órgão de repressão, né? E, segundo dados que a gente foi cruzando, de 69 a 1977, mais aproximadamente 7.000 pessoas foram presas pelo DOI-CODE, passaram pelo DOI-CODE. Todas elas torturadas de alguma forma. Porque a tortura existe gradações, né? Mas todo mundo, nem que seja uma tortura psicológica, então, dessas 7.000 pessoas, quase todas foram torturadas, né? E a gente conseguiu registrar 78 mortes no DOI-CODE, na tortura ou em operações de rua, que eram estouros de aparelho e tal, e que depois eram levados para lá, né? Dessas 78 mortes, 60 foram dentro do DOI-CODE e 18 em outros centros clandestinos, como a Casa da Morte em Petrópolis, a Casa de Itapevi, em São Paulo, o sítio 31 de Março e tal. E dessas 60 mortes ocorridas no DOI-CODE de São Paulo, a grande maioria, 72%, 43 mortes ocorreram durante o comando do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era um dos ídolos do Jair Bolsonaro, né? O Ustra foi comandante do DOI-CODE de setembro de 1970 a janeiro de 1974. E ele era major, na época, e usava lá o codinome de Dr. Tibiriçá. A minha mãe, já falecida, tinha horror a ele, porque é ele que recebia a minha mãe quando ela foi lá nos primeiros 4 dias da minha prisão para saber se eu estava lá, e ele dizia que não estava e tal. Então, ele como era o comandante, né, participou diretamente de várias sessões de tortura. Ele não metia a mão em peixe pequeno. Eu, por exemplo, como era um peixe pequeno, eu era do movimento estudantil e tal, então ele não me torturou, mas ele entrava nas torturas de grandes militantes, dirigentes, enfim, né? E estou terminando. Então, o DOI-CODE ele funcionava com 3 equipes, A, B e C, né? No plantão de 24 por 48 horas. Né? Tinha a equipe de investigação, de análise, que analisava os depoimentos, orientava as torturas, tinha as equipes de busca, né? E, além disso, tinha os centros clandestinos, né? Como diz, a Casa da Morte em Petrópolis, uma casa em Itapevi, em São Paulo, né? E, assim, para encerrar, a tortura era uma regra geral no DOI-CODE, né? Não só no DOI-CODE, como nos outros órgãos de repressão. Mas lá era uma coisa generalizada, né? Então, por isso que eu digo, todos esses 7.000 que passaram por lá foram, de alguma forma, torturados, né? E a tortura tinha 2 objetivos, né?
O primeiro deles era conseguir informações, né? Por isso, quando você chegava, ia logo para pau, ia para o pau de arara, ia para a cadeira do dragão, que é uma cadeira metálica, onde você ficava amarrado e dava choques e tal, para conseguir informações de pontos e tal. Quando ele chegava à conclusão de que você não tinha mais nenhuma informação para dar, né, a tortura continuava, porque você precisava falar alguma coisa, porque o segundo objetivo da tortura era te fazer sentir derrotado. Quando você falava, você se sentia derrotado, eles ganharam. Então, tem casos, por exemplo, no meu caso, quando fui preso, eu não tinha nenhuma informação para dar, porque a maioria das pessoas, eu era do PCdoB, tínhamos uma base universitária na USP muito grande, mas toda segmentada, né? E eu tinha contato só com uma pessoa, que é do escalão superior, que essa pessoa eu sabia que não estava mais em São Paulo, que tinha ido para o Araguaia. A gente não sabia que era o Araguaia, mas sabia que ele tinha ido para uma outra tarefa, né? E todos esses meus companheiros com quem eu tinha contato foram presos na mesma noite. Então, eu estava, vamos dizer assim, numa situação relativamente confortável, porque eu não tinha muito o que falar, né? Mesmo assim, eu fui torturado 4 dias seguidos. 4 dias seguidos. Até que, no 4º dia, eu já não aguentei mais, eu acabei identificando a foto do Silon, que morreu no Araguaia, eu sabia que ele não estava lá. Ali, a partir dali, então, o que foi terrível para mim, a partir dali a tortura amenizou. E um fato muito interessante é que uma companheira, namorada de um companheiro de partido, foi presa junto com ele, tinha 16 anos de idade na época. E ela não tinha muito envolvimento, ela era namorada do cara. Para vocês terem uma ideia, no 2º ou no 3º dia, ela foi obrigada a me torturar. Tinha a máquina de choque, chamada pimentinha, que era uma manivela, com os fios todos ligados na gente, e eles obrigaram ela a girar a manivela para mim. Girar a manivela com os fios ligados em mim, né? Isso é uma cena muito, muito forte, muito... Anos depois, eu já em Brasília, eu levo um susto porque essa moça aparece aqui. O casal mudou para Brasília, viraram jornalistas e tal. Eu estava no bar lá no setor comercial, que a gente frequentava, e eu levei um susto, porque eu nunca mais tinha visto, né? E, para mim, era uma dificuldade falar com ela, porque é uma cena muito forte, né? Mas, aí, quando a Beth Mendes identificou o Ustra no Uruguai, eu, inclusive, na época, trabalhava na Última Hora de Brasília, e, a partir dali, eu fiz um artigo que, pela primeira vez, isso foi divulgado, que o Ustra levava para o DOI-CODE a filha dele, a mulher e a filha. A filha tinha, na época, 3 anos, para ficar ali brincando com as presas e tal. Às vezes ela ia para dentro da cela, né? E aí, quer dizer, uma pessoa que leva uma própria filha de 3 anos para um antro de tortura está transformando a filha num instrumento de tortura, porque aquilo era uma forma de torturar também, você lá com a filha né? Então, essa companheira, que eu não vou citar o nome, claro, ela deu uma entrevista no JB contando essa história. E, na entrevista, ela conta que foi obrigada a torturar um companheiro. Quando saiu isso, eu comprei um buquê de flores, fiz um cartãozinho, levei, mandei entregar na casa dela, e, a partir daí, eu passei a voltar a conversar com ela normalmente. Bom, gente, em linhas gerais é isso, né? E é importante que hoje nós estamos na luta pela transformação do DOI-CODE num memorial, né? A gente tem um grupo de trabalho que fez escavações arqueológicas e tal, e tem uma ação civil pública correndo na Justiça de São Paulo, onde, pela primeira vez, o juiz fez uma audiência de conciliação dentro do DOI-CODE, né? Tem até um filme, se vocês puderem ver, né? Tem o dia em que a Justiça entrou no DOI-CODE, ele fez a audiência lá, nós levamos ele para conhecer os lugares e tal. Esse ano, nós levamos o ministro Silvio Almeida para conhecer e tal, mas, infelizmente, até agora não há nenhuma... O prédio pertence à Secretaria de Segurança de São Paulo,
e o governo do Estado de São Paulo não fez nenhuma proposta concreta para entregar. A gente quer, a ação quer que o prédio saia da Secretaria de Segurança, vá para a Secretaria da Cultura e seja transformado num museu, né? Porque é aquilo que eu disse, a gente precisa sempre lembrar, contar essas histórias, principalmente para vocês, para que vocês saibam o que foi a ditadura e que a gente não pode nunca mais tolerar uma ditadura no Brasil. Muito obrigado.